Que a graça de Jesus ocupe o nosso coração e nossa vida, hoje e sempre, em nome dele. Hoje já chegamos à metade da semana de oração, hein? Até parece que eu comecei ontem essa semana de oração. Sábado, domingo, segunda e hoje terça. 4 dias. Então chegamos à metade. Sábado a gente encerra. Mas a alegria é saber que você veio. Que maravilha que você veio. Eu sei que alguns aqui trouxeram outros para estarem aqui. E eu espero que o Senhor, em sua palavra, fale com você mais uma vez nessa noite. Bem, a moça que falou que quando a esposa não vem cantar, então o marido vem se substituir, né? Amanhã eu estou pensando em faltar. Estou pensando. Ela vai ter um ataque do coração, minha esposa. Gente, eu falei para você ontem que eu iria falar hoje sobre o silêncio de Deus. E eu digo para você que eu nunca vi um silêncio doer, mas o de Deus dói. O silêncio de Deus machuca. Somente quem está em oração já há um bom tempo, por um propósito nobre, sabe o que eu quero falar. O silêncio de Deus dói, porque a resposta não vem. E às vezes a pessoa que ora tanto e pede tanto a Ele, e Ele não responde nada, a pessoa não sente nada, e parece que Deus não se importa com o seu problema, com você, e a gente fica muito agoniado e pensando, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus já está tão ocupado com outras pessoas? O pior é quando as pessoas de fora recebem bênçãos, que nem da igreja são, que nem creem em Deus muitas vezes, não querem saber nada de Deus. Interessante que o Salmo 37, quem já leu ele todo, vai perceber que o salmista ali questiona Deus. E ele fala assim, por que será que os maus prosperam? Por que será que as pessoas que não querem saber de Ti, Senhor, os ímpios, eles prosperam? O Salmo 73, só inverter o número, também existe o mesmo questionamento, somente com a alteração. O salmista no Salmo 73 fala assim, quase que meus pés vacilaram, quase que eu perco a fé no Senhor, quase, por conta desse questionamento. Bem, questionar a Deus pelo silêncio dele é normal e é comum. E eu digo para você que não é pecado perguntar, por que Deus? Por que isso? Por que será que as coisas para mim não estão dando certo? Interessante que hoje as igrejas por aí, as suas placas e programas indicam assim, se você tem problema no casamento, vem aqui que aqui tem uma sessão para quem é casado e para resolver o problema. E as pessoas vão. Um outro ponto, se você tem problema financeiro, venha para cá que aqui também resolve o problema financeiro. Aqui tem uma oração que você vai ser até empresário. Por outro lado, saúde, problema sério de saúde na família, também aqui resolve, aqui faz milagres. Essas são as propagandas hoje em dia. E as pessoas são levadas às igrejas não para transformar o caráter, não para aumentar a fé em Deus, mas com interesse forte em receber alguma coisa nessas 3 áreas que eu falei, seja ela financeira, na saúde, na família. Mas poucos vão à igreja para pedir assim a Deus, Senhor, eu estou aqui hoje, eu sei que eu preciso de muita coisa do céu, mas modifica o meu caráter, modifica a minha vida, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero crescer espiritualmente. Cuidado, porque isso também já aconteceu na Bíblia, em João capítulo 6. Cristo estava lá, reunido com uma grande multidão, e Ele havia feito antes alguns milagres, inclusive multiplicou pães e peixes. E agora Ele sobe para pregar, e a multidão o recebe, e todos esperando milagres. Só que Cristo muda o sermão. Ele fala assim, olha,
Vocês só vieram aqui nesse dia atrás de milagres, com interesses pessoais, que eu cure vocês, que eu resolva seus problemas. Cristo questionou aquela multidão e diz o texto de João 6, que todos foram embora para casa, decepcionados, tristes, porque não receberam a cura, questão financeira na família, não sei. Mas Cristo foi duro naquele dia. Vocês vieram aqui hoje atrás de milagres, e esse não era o propósito da pregação dele. Ele queria pregar sobre o pão do céu, que era ele mesmo, a sua palavra. Diz a Bíblia que só ficaram os 12 apóstolos, e ele se vira para os 12 e fala assim: vocês também vão querer me abandonar? Vocês também vão querer ir embora? E Pedro fala: não, Senhor, o que é isso? Para onde vou? Se somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. E Pedro fica. Mas a multidão foi embora. Nunca procure a Deus, ou tenha interesse nele, porque você precisa de algo, mas porque você precisa de Deus. Eu quero entrar hoje numa história sobre o silêncio de Deus. São 8 versos apenas, mas é uma história incrível. Só que antes de falar a história, eu quero que você entenda o contexto dessa história, da qual ela foi inserida na Bíblia. Havia um grupo de judeus muito radicais, não são todos. E falando em judeus, cuidado com uma coisa: quem matou Jesus não foram os judeus, foram os romanos. Eu gosto muito da literatura e linguagem hebraica, mais do que da grega. A Bíblia foi escrita em grego, em hebraico no Antigo Testamento, e o Novo Testamento em grego. Mas a literatura hebraica é fantástica para mim. A cultura hebraica. Então, quem matou Jesus, por favor, não se engane, não foi judeus. Um grupo de judeus, líderes judaicos, sim, o levaram a julgamento. Mas quem deu a sentença foram os romanos. Mas havia um grupo de judeus muito radicais naquela época, no tempo de Jesus. E esses judeus discriminavam muito as pessoas. Por exemplo, eu falei para você no domingo que se alguém tivesse lepra ou algum fluxo de sangue como uma mulher, deveria ser colocado em um lugar afastado da sociedade, ou se fosse em público, deveria gritar que era imundo. Também se dizia que se alguém nascesse com deficiência, esse grupo de judeus dizia que foi castigo de Deus. Foi Deus que colocou aquela deficiência, aquela maldição, cegueira. Foi Deus, algum pecado que a pessoa cometeu e foi Deus. Outra coisa interessante, esse grupo de judeus, só eles achavam que estavam salvos. Quem era grego, por exemplo, de outra nação, da Ásia, da Itália, estavam perdidos. Eram pessoas excluídas. Eles eram da linhagem de Moisés, de Davi, de Abraão. Pessoas especiais. E muitos se achavam especiais. Se porventura um judeu fosse cumprimentar um grego, ia apertar-lhe a mão, ao chegar em casa ele teria que lavar a sua mão e o seu braço, para não se contaminar, porque tocou em alguém de outra nação. Se você for em Israel, lá vão chamar você de Goi. Goi é uma palavra hebraica que significa pertencente a outra nação. Só que a palavra Goi, no tempo de Jesus, era uma palavra muito discriminada e dura. É como se o Goi fosse até um animal, excluído, separado, um imundo. O Goi naquele tempo, no tempo de Cristo, era como se fosse alguém excluído da sociedade judaica, um imundo, que não era salvo. Hoje já é mais comum, é pertencente a outra nação. Mas existe um livro que os judeus gostam muito, que foi escrito no tempo de Esdras, chamado Talmud. E quem lê os evangelhos percebe que Cristo fala da tradição dos anciãos. Quando ele se refere à tradição dos anciãos, ele se refere ao livro Talmud. E o livro Talmud tem palavras e frases lindas, quem já leu. Uma frase diz assim, bonita: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Isso é lindo, né? Mas também há outra parte do Talmud que tem mensagens discriminatórias. Por exemplo, lá fala que se porventura um judeu tiver relação com uma mulher grega ou de outra nação, um goi, é como se estivesse tendo relação com um animal. E
vice-versa. Então havia muita discriminação com quem era de outra nação naquele tempo, no tempo de Jesus. E não era fácil. Sabendo disso, eu quero entrar com você agora, lá em Mateus, capítulo 15. Uma história incrível, de muita riqueza. Mateus, capítulo 15. Ficaremos somente nesses versos, tá? Mateus 15, verso 21. 15 e 21. Mateus 15, verso 21. E para ninguém esquecer, quem achou diz o quê? Isso, muito bem, vamos lá. Você percebe aí que na sua Bíblia, no título, fala a mulher cananeia. Essa história também se repete em Marcos 7, 24 a 30. Mas eu escolhi a de Mateus porque eu achei a linguagem mais interessante, tá? Mas perceba que no verso 21 fala assim: partindo Jesus dali, ele retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Ele havia passado o dia pregando, fazendo milagres, curas, tratando bem as pessoas. Mas chegou um momento que ele estava tão cansado, ele se retirou para o outro lado da margem, Tiro e Sidom, para descansar, somente ele e os seus apóstolos. Só que algo acontece. Verso 22 diz que eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões. Só parando aqui esse texto, perceba que Mateus a chama de mulher cananeia, que veio de alguma região. Ele não cita o lugar da mulher. Ele não dá atenção a que país ela era. Era uma mulher cananeia. Só que quem for ler essa mesma história em Marcos, capítulo 7, vai perceber que Marcos a chama de mulher grega. Aí agora surge uma pergunta: por que essa diferença de Mateus para Marcos? Mateus a chama de mulher cananeia. Já Marcos é direto. Ela é mulher grega, estrangeira. Interessante que os evangelhos foram escritos de acordo com a personalidade de cada pessoa. Mateus era um judeu muito tradicional. Já Marcos era mais tranquilo em relação a isso. Marcos não tinha muita tradição judaica. E para ele a mulher era apenas uma mulher grega. Mas Mateus, cananeia. Ele nem cita a mulher, para não falar que era grega, de outra nação. Mas continuando, diz que essa mulher grega ou cananeia, ela clamava, ela tinha um problema, e ela clamava e gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está em casa, horrivelmente endemoniada. Gente, quem é mãe e pai sabe, quando o filho está doente, a gente quer levar logo para o médico, e quer que ela seja a primeira ou o primeiro. E aqui uma mulher que foi atrás de Jesus, ele se retirou querendo descansar, foi para outro lugar, ela percebeu a sua saída dos apóstolos, foi atrás dele e grita atrás dele. Ele vai a caminho e ela chega por trás e grita: Senhor, tem misericórdia de mim. E ela fala qual era o seu problema. Ela diz que a sua filha estava em casa com um demônio muito poderoso. Era um demônio terrível. Quem aqui já viu uma pessoa endemoniada sabe o que é esse problema. E uma garota jovem endemoniada. Era algo muito grave. Muito grave. Interessante que, ao ela gritar, ela fala essa frase fantástica: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa frase lembra você de uma outra pessoa? Quem? E qual era o nome dele? Muito bem. Olha, a palavra, o nome do cego não era Bartimeu, tá? Não se escandalizem. Não era Bartimeu. Ah, mas na Bíblia, a palavra Bar, em hebraico, significa filho. E a palavra Timeu é o nome do pai dele.
Timeu era o nome do pai do cego. E Bar significa filho. Quando eu somo Bar mais o Timeu, e vou traduzir, significa como aquilo que ele falou ali, filho de Timeu. A Bíblia não fala o nome do cego, apenas afirma que ele era filho de Timeu. Tá? Nunca esqueça disso. Mas somente essas duas pessoas falaram essa expressão: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou misericórdia de mim. O cego, ele era judeu, mas a mulher não. Essa expressão, Jesus, filho de Davi, é uma expressão somente judaica, hebraica, não grega. Mas por que a mulher grita uma expressão judaica, se ela era grega? Essa expressão significa assim: é como se a mulher falasse: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, é o Messias prometido, que veio da linhagem de Davi. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu creio, mesmo sendo grega, eu creio no Senhor. Ela tomou para si a expressão hebraica, sendo grega, afirmando, reconhecendo Jesus como Rei, Messias. Mas, no verso 23, algo estranho acontece. Ela grita por trás de Jesus, alto, e fala seu problema. Mas no verso 23, diz assim, que ele, porém, não lhe respondeu o quê? Não respondeu nada. Não lhe respondeu palavra alguma. Estranho isso, né? Se Jesus é tão atencioso com as pessoas, acabara de curar pessoas, dar carinho ao outro, de atenção, e agora a mulher grita com um grande problema, a filha em casa endemoniada, ela grita atrás dele, parece que ele nem sequer se vira para olhar quem é e olhar como a pessoa é, o problema dela. Ele fica calado, continua a andar. Seus discípulos ficaram tão incomodados com o silêncio dele, que eles falam assim, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Eles ficaram muito desesperados e não entenderam porque Jesus, que é tão atencioso e amável e cura, agora nem sequer se vira para olhar a mulher, não dá atenção ao seu problema e nem a ela. Eles ficaram desesperados, agoniados: Senhor, o que está acontecendo? E eles tomaram as dores da mulher: ó Senhor, será que o Senhor não está escutando o seu problema? Não ouviu ela gritar? Não ouviu que ela te reconheceu como Messias? Por que o Senhor não faz nada? Se ela pede, e é algo nobre, a filha dela. Por que o silêncio? E ele se incomoda e fala: despede-a logo, cura essa menina, vai na casa dela. Interessante que no verso 24 ele responde, e perceba que ele responde aos discípulos, não à mulher. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que palavra dura! Na minha linguagem, ele falou assim: eu não tenho nada a ver com o problema dessa mulher. Eu vim para o meu povo judeu, da casa de Israel. O povo judeu, ela é grega, de outra nação, é uma goi. Eu não tenho nada a ver com o seu problema. Eu vim para esse povo judeu, não para ela. Eu não tenho nada a ver com o seu problema. Bem, os seus discípulos ficaram com certeza e acharam estranho essa situação, essa reação de Jesus. Estava parecendo que ele era igual aqueles judeus radicais, que tratavam os estrangeiros de maneira humilhante e sem carinho e amor. Que resposta dura para Jesus, para aquela mulher. E ela ouviu. Primeiro ele responde o que para ela? Nada, silêncio. Primeiro ele faz silêncio para ela, seu pedido. Depois agora ele se vira para os discípulos, não a ela, e fala: eu não vim para ela, eu vim para vocês.
o povo de Israel, e ela ouviu isso. Eu não sei o que acontece com você, mas eu sei que muitas pessoas dessa igreja um dia já perderam sua fé, porque eles creram em Deus, porque foram acometidos com algum problema na vida e não suportaram, perceberam que Deus estava em silêncio a sua dor e perdeu a fé. Já conheci muitos assim. Mas alguém pode pensar, não, mas eu continuo firme, mesmo Deus em silêncio. Mas quem sabe se Cristo chega para você e você grita para Ele e pede a Ele algo muito importante para a sua vida, um milagre, quem sabe, e Ele chega para você e fala assim, não tenho nada a ver com você. Eu não vim para você, para atender você. Primeiro o meu povo, depois você. Eu acho que muitos iriam perder sua fé, com certeza. Com certeza. Porque isso é muito humilhante. Mas a mulher responde a Jesus no verso 24 ou 25. Ela, porém, veio e o adorou. E ela falou assim, Senhor, Senhor, socorre-me. Meu Deus. Eu não sei se eu teria essa reação, essa humildade tamanha. Não sei se você teria. Ela teve. Ela ouviu o silêncio dele, o descaso dele falar, não vim para você, vim para o povo judeu. E mesmo assim ela se prostra e o adora. E ainda fala, Senhor, com muita humildade e humilhação, socorre-me. Mas Jesus responde mais uma vez para a mulher, no verso 26. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los a quem? Aos cachorros. Agora sim, você poderia pensar, agora sim eu sairia da igreja. Agora certeza, depois dessa, não tem condições de permanecer aqui. Que Deus é esse? Que primeiro eu peço, ele fica em silêncio. Depois ele fala que não veio para mim. Veio primeiro dar prioridade ao povo dele. E agora me comparar a um cachorro, a um cachorrinho no diminutivo. Que ele pensa que é? A intenção era virar as costas também e ir embora. Não querer mais saber. Desistir. Jesus comparou claramente a mulher com um cachorro. Quer dizer que eu vou tirar a bênção do meu povo e dar para você? Vou tirar a bênção do meu povo que eu amo e lançar para os cachorros? Eu não sei como é o seu relacionamento com Deus. Não sei qual seria a sua atitude perante as provações. Lá no seu trabalho. Você sabe o que você passa lá. Você sabe o que você passa em casa. E até aqui na igreja. Você sabe as suas tentações e provações pessoais, que ninguém sabe, só você e Deus. Os mistérios. Mas a mulher aqui foi tão humilhada, levou 3 negativas: silêncio, o descaso de falar, não vim para você. E depois de ela adorar, se prostrar e ser humilde, socorre-me. Ainda ele fala e me compara com um cachorro. Eu digo para vocês, essa mulher não era adventista, tá? Essa mulher era nem de igreja nenhuma. Mas eu nunca vi uma fé tamanha igual essa mulher. E uma humildade tamanha perante algum problema. E uma coisa nessa vida que eu aprendi. Eu entrei para essa igreja em 1990, com 11 anos de idade. Eu me batizei, sozinho da minha família. 11 anos de idade, em 90. E uma coisa eu aprendi aqui, que não somos melhores que ninguém lá fora. E se alguém pensava que era, desista disso. É apenas ilusão. Porque eu conheci pessoas que nem evangélicos são, mas tinham uma fé maior que muitos que eu conheço. E alguns desistem da fé por bobagem, por coisas pequenas, insignificantes. E querem descrer de Deus
apenas pelo silêncio dele. Imagine se passasse pelas 2 etapas que essa mulher passou. Interessante que depois de ser comparada com um cachorro, ela responde a ele e fala assim, 27. Ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que sabedoria, que fé extraordinária, que humildade. É como se ela falasse assim, Senhor, eu sei que as bênçãos maiores são para os israelitas, os judeus, mas será que não sobrou para mim nenhuma migalha? Eu não estou interessada num pão inteiro, mas eu preciso apenas da migalha do pão para as bênçãos da minha vida serem realidade e o milagre do qual eu preciso para minha filha aconteça. Apenas as migalhas, não o pão inteiro, porque ela sabia que mesmo sendo migalhas ou sobras das bênçãos nas mãos do Senhor, seriam enormes como uma montanha. Estamos acostumados a querer Deus sinais, miraculosos, para saber dele alguma resposta, ou se ele está aqui ou não. Mas a mulher apenas pediu migalhas para esse cachorro ou cachorra. Muitas vezes queremos o pão inteiro, e quando ele não chega, ficamos inconformados e gritamos e reclamamos com Deus, porque a bênção não veio como você queria. Mas a mulher não queria saber o tamanho da bênção, ela queria saber que ela iria receber uma bênção. E ela sabia que o plano que Jesus tinha para a vida dela, e que ele era o Messias, podia tornar em coisas grandiosas. No final, Cristo revela o porquê das 3 negativas e a maneira por que tratou aquela mulher assim. E ele responde no final. Então ele disse a Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento em diante, a sua filha ela ficou curada. Esse final me parece com outra história, a do servo do centurião, que também não era adventista, era romano, não era crente, não era da linhagem. E ele pediu, Senhor, não precisa da minha casa. Não precisa, apenas dá uma ordem que ele vai ser curado. Que fé tremenda. E agora ele fala, olha, eu não vou na tua casa, mas a tua filha já está curada, por aqui mesmo, eu falo, ela se curou. E aquela mulher creu nisso, foi para casa, e com certeza sua filha estava lá, sã, consciente, e o demônio foi para muito longe, no nome de Jesus. Amém. No dia 1º de abril de 1890, isso não é mentira, é uma verdade, Ellen White escreveu um artigo para a Review and Herald. É uma revista, um periódico do tempo dela. E ela fez escrever um artigo. E nesse artigo, dia 1º de abril de 1890, ela escreveu uma frase fantástica. E ela disse assim: se você tiver voz e tempo para orar, Deus terá tempo e voz para responder. Vou repetir, tá? Se você tiver tempo e voz para orar, Deus terá tempo e voz para responder. Apenas isso. Simples assim. Continue orando e que sua fé se fortaleça. Porque Jesus não está muito preocupado apenas em realizar milagres, mas preocupado com você, com a sua salvação. E receber milagres e curas não significa estar salvo, mas transformar o caráter, fortalecer a fé no Senhor, independentemente de qualquer coisa. Isso significa caminhar rumo ao céu. E eu espero que, em nome de Jesus, essa igreja, eu, você, caminhe rumo ao céu,
pela fé que Ele nos dá. Porque a fé não é coletiva. Nunca será coletiva a fé. Mas cada um viverá e se salvará segundo a sua própria fé. Eu espero que a sua fé e a minha seja suficiente para estarmos salvos. Eu quero cantar uma música com você. Vocês podem colocar? Fiquemos em pé. Essa música fala de mudança, de atitude, de pensamento. E o Senhor nos faz um convite nessa noite. É um convite de mudança. Um convite de preocupação com o caráter, com a salvação. Porque eu e você somos a mensagem. E essa mensagem, ela precisa ser lapidada, mudada e aperfeiçoada. Cante conosco. Somente o teu. E seja você, somente dele, do Senhor.
Senhor restaure em nossa vida aquilo que precisa, em nome de Jesus, ser mudado. Que ninguém venha à igreja com interesses pessoais, mas que o meu interesse seja a transformação da vida aqui dentro e lá fora. Porque cada um, como fala a Bíblia, o justo, esse viverá somente pela fé. Não importa o que perdemos, o que importa é o Deus que temos. E esse Deus está aqui para nos ajudar na hora que nós mais precisamos. Ele quer ver a família bem, o bolso cheio, Ele quer ver a saúde completa, mas Ele também quer ver, principalmente, o fortalecimento espiritual e a fé no céu. Amém. Que no nome de Jesus, cada um aqui seja um salvo. Amém. Porque em breve Cristo voltará a essa terra. Amém. E essa mensagem que somos nós, ela está sendo modificada. Ela está desaprendendo coisas que aprendeu nessa vida para poder dar ao céu. Amém. E que esse corpo, que é essa mensagem, eles, sejam instrumentos do Senhor aqui nessa terra. Amém. Amanhã nós iremos voltar. Iremos falar mais uma vez de Tua Palavra, que tem tanto poder. E que ela transforme nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, às 19h45, iremos falar sobre a oração que Deus escuta. Mais uma vez, eu espero que Ele fale com você. Então, Deus te abençoe grandemente, tá? Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Quando a gente canta o último hino, o pastor está à porta para despedirmos. E nós teremos neste ano